Apocalipse 13 fala da marca da besta. A gente viu a experiência com o Neuralink funcionando essa semana, do Elon Musk, o chip, né, que é implantado no cérebro humano, e muita gente está falando que isso é a marca da besta. Será que é? Será que tem a ver com o que está na Bíblia? Então, esse é o tema de hoje, no Sem Limites. Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí no YouTube, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo e se quiser, deixe também o seu comentário, que é muito importante para a gente. Para falar desse tema, já está aqui comigo a Bispa Camille, nossa pastora e terapeuta Ana Paula, e é um tema que desperta a curiosidade de muita gente, né? É a marca da besta. A grande pergunta é qual vai ser a marca da besta? Eu lembro que quando lançou o Código de Barras, aquela ali seria a marca da besta, né? Era aquela. Vão tatuar um Código de Barras na nossa mão e só vai poder comprar quem tiver. Aí já passou, né? Todo mundo já se acostumou com o Código de Barras, viu que não era a marca da besta. Aí depois eu lembro que veio essa história aí do chip, né? Então, quem vai ter o chip implantado, aí era o chip no braço mesmo, agora já é no cérebro, né? O Elon Musk já fez lá o experimento. Até queria chamar o primeiro vídeo da internet já, mostrando, né, sobre esse experimento que aconteceu esses dias e que já funcionou, né? Esse chip aí implantado no cérebro humano. Pode soltar pra gente, por favor. A Neuralink realizou seu primeiro implante em cérebro humano no dia 28 de janeiro. Fundada em 2017 por Elon Musk, a Neuralink é uma startup que visa criar uma interface cérebro-computador. O objetivo é ajudar pessoas com lesões traumáticas a operar telefones e computadores usando apenas seus pensamentos. Mesmo que essa não seja uma tecnologia nova, os dispositivos da Neuralink possuem cerca de 1.000 eletrodos, mais do que outros implantes. Além disso, ele tem como alvo neurônios individuais, enquanto outros dispositivos em desenvolvimento têm como alvo sinais de grupos de neurônios. O mecanismo ocorre por meio do implante, que coloca o chip e outros componentes eletrônicos dentro do crânio do usuário. Quando a pessoa pensa em algo como mover um braço, por exemplo, o cérebro envia sinais elétricos. O implante capta esses sinais e os envia com comunicações sem fio para um aplicativo Neuralink, que os decodifica em ações e intenções. O dispositivo foi nomeado de telepatia por Elon Musk, e agora com o teste, o objetivo é ajudar a empresa a definir o design certo para o seu implante. Esse aí é o chip, né, que está sendo desenvolvido pela Neuralink, que é uma empresa do Elon Musk, e que muita gente está comentando ser a tal marca da besta, né? Vamos lá no texto bíblico, e eu acho que a gente tem que falar aqui de duas coisas principalmente para trazer um entendimento legal aí para você. Primeiro, a gente tem que falar da besta em si, né? Porque muita gente fica falando da marca da besta, porque fala lá do número, né? 666. Até já ouvi uma teoria também falando que a marca da besta era a internet, porque fizeram alguma associação lá do www, seria o 666, né? A letra W, passando para o hebraico, viraria o número 6. Então, assim, tem muita teoria, mas vamos ver o que está propriamente na Bíblia. Então, primeiro falando sobre a besta, lá em Apocalipse 13, fala assim, ó, a partir do versículo 1, vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, blá, blá. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés. Aí ele traz uma figura aqui, né? E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então a figura da besta é uma figura que vai ter
poder, vai ter autoridade, né? Aí ele fala aqui também, no versículo 4, primeiro, né? Vamos ler o 3. Então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então a besta é uma figura que vai emergir no fim dos tempos, né? E todo mundo vai seguir, né? A besta. E vão adorá-la. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Então, a besta é um instrumento do dragão para que ele seja adorado. O dragão a gente sabe que é o Lúcifer, é o diabo. O que ele mais deseja é ser adorado no lugar de Deus, né? Tanto é que na tentação do deserto, uma das tentações é que Jesus prostrasse e o adorasse, né? E aí ele continua falando, né? Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Né? As pessoas vão ficar maravilhadas. Vai ser alguém, não vai ser a gente imagina uma figura demoníaca, uma coisa maligna. Não, vai ser uma coisa que todo mundo vai admirar, todo mundo vai, né? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância, blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Aí, olha o 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Então, a besta é uma figura que vai se levantar, né? Que vai ser contrária à adoração a Deus e vai tentar trazer a adoração para o dragão, que é o diabo, né? E vai ser uma figura admirada, toda a terra vai admirar essa figura, né? E aí o texto vai falando sobre isso, ele vai explicando sobre a besta. Aí lá no final, no versículo 16 em diante, ele fala assim, ó: a todos os pequenos e os grandes, e os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Então a besta vai dar uma marca para as pessoas, sobre a mão direita e sobre a fronte, né? Aí por isso que vem a questão do chip, né? Porque ele é instalado no cérebro, então seria a marca na fronte. Por isso que quem falava do código barra, fala que o código barra vira na mão, porque a marca é na mão. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Né? Então, o livro de Apocalipse é um livro muito complicado de ser entendido, porque ele tem muitas figuras, ele tem muita, vamos falar assim, analogias, né, figuras, mas a Bíblia fala da besta e a Bíblia fala da marca da besta. Tem algo interessante sobre isso, né? Existe uma dúvida aqui, né, pra gente, bispo. Existe um cronograma bíblico para o fim dos tempos? Eu sei que existem duas vertentes, né? Como que é isso? Assim, em que momento seria isso diante do fim dos tempos? Então, existe um cronograma. Esse cronograma, ele começa com o princípio das dores, que Jesus fala lá em Mateus 24, se eu não me engano, né? Que são as guerras, as doenças, isso aí é o princípio das dores. Jesus fala assim, ó, vocês vão ver essas coisas, mas isso ainda não é o fim. Então é o princípio das dores, é chamado de princípio das dores. Não é o fim, é o início, está começando, né? Até porque toda a história da humanidade teve guerra, teve pandemia, teve terremoto, todos aqueles sinais ali, né? Mas é o princípio das dores. Então Jesus fala, não, esse ainda não é o fim. Aí Jesus fala, o fim vai vir quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, que é uma coisa que a gente está vendo já se cumprindo, né? O evangelho já se espalhou aí por todo mundo. É claro, tem muitos lugares que o evangelho não chegou ainda. A gente até fez um programa falando sobre isso, né? De lugares que ainda não foram evangelizados, que nem 1% da população conhece a respeito de Jesus, do Cristo.
Aí a Bíblia fala que quando vier Jesus for voltar, o mundo vai estar debaixo do governo do anticristo, que é um governo global, é um governo mundial. Então, quando a gente vê falar de globalismo, né, de uma moeda única, de uma economia única, hoje o mundo está caminhando para isso, né? Então, essas pautas, como meio ambiente, é uma coisa que o mundo todo tenta já trabalhar junto, né, para cuidar do meio ambiente. Tem várias pautas que você já vê uma agenda econômica mundial, né, uma agenda... Então, a Europa já se unificou, a Europa tem uma moeda só agora, que é o euro, né? Então, a gente está vendo o mundo caminhando para que venha esse governo do anticristo. O governo do anticristo, ele precisa de uma pessoa que vai ser o anticristo, de um sistema, que é o sistema do anticristo, que é esse sistema que a gente está vendo que já está sendo desenvolvido, né? E de um espírito, que é o espírito do anticristo. Então a gente está vendo as coisas caminhando para isso. Que aí vem dentro, né, dessa cronologia, né, Ana, que você falou, vem o princípio das dores, e aí começa a grande tribulação, né? Aí tem a dúvida, alguns teólogos acreditam que a igreja ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação, mas a maioria, porque Jesus disse que a igreja passaria pela tribulação, né? Jesus falou, se esses dias não fossem abreviados, nem os eleitos suportariam. Então, a igreja passa por esse período da tribulação, que aí vai ter o governo do anticristo, todas essas coisas, aí que Jesus volta, né? Aí que vem a volta de Jesus. Então, é importante a gente conhecer os fundamentos bíblicos para a gente não... Porque a Bíblia fala que o intuito da besta é enganar até os eleitos, é enganar quem está andando com Jesus, né? Você vai ver uma figura tão... Não vai ser alguém... Né? Eu quero matar, eu quero destruir, eu quero... Não, vai ser alguém, né? Parece algo bom, mas que fala mal de Deus, que é contra Deus, que é como o próprio nome diz, né? É o anticristo, né? Mas a pergunta nossa aqui é, o que vai ser essa marca, né? O que vai ser isso? É o código de barras, é o número, é o chip, é uma outra coisa, né? Tem um vídeo do Rodrigo Silva, é até um pouco mais longo do que a gente está acostumado aqui a passar no programa, mas porque a explicação realmente ela é longa, então não tem como ser mais curto. Vamos assistir esse vídeo com bastante atenção e eu acho que ele vai explicar bem aí o que poderia ser essa marca da besta. Pode soltar. O anticristo é um cristão. O anticristo não é um ateu. O anticristo não é um muçulmano. O anticristo não é... Porque o anticristo é um ser apóstata. Exato. E como eu falei, falar que o anticristo é um ateu é a mesma coisa de falar que o adúltero é solteiro. É a mesma coisa de falar que o órfão cometeu patricídio. Não tem como. Você está entendendo? E aí o que acontece? Pelo que Apocalipse dá a entender, o diabo ele sempre faz um espetáculo paralelo ao de Deus. É como uma bolsa da Louis Vuitton comprada na 25 de março. Ela é igualzinha da que está lá na loja cara da França. Mas não tem a mesma qualidade. Ela parece, mas não é igual. O diabo, ele imita a Deus, mas ele não tem a qualidade de Deus. E o Apocalipse mostra, tudo que Deus faz, o diabo faz. Por exemplo, a imagem do Apocalipse de Cristo apresenta Jesus como um cordeiro degolado que se assenta no trono de Deus Pai. Aí você vai no capítulo 13, a besta aparece como um animal degolado que se assenta no trono do dragão. Jesus, o animal degolado que se assenta no trono de Deus Pai, está vivo. A besta, como animal degolado que se assenta no trono do dragão, também está viva, porque ela sobreviveu à ferida mortal. O cordeiro, que é Cristo, recebe a adoração de todo o universo. A besta faz uma imagem pedindo que todos a adorem, e ela fala como cordeiro. Então o diabo vai imitando muito a Deus. Sendo assim, eu tenho uma pista para o que seria a marca da besta. Se o Apocalipse todo é uma dinâmica do diabo imitando a Deus,
Para eu saber o que é a marca da besta, eu tenho que saber o que ele está imitando. A marca de Jesus, ou a marca de Deus, a marca... O que seria? Vamos raciocinar. Eu quero deixar bem claro isso, pessoal. Vejam bem, a chave hermenêutica é essa. Para eu saber o que é a marca da besta, eu tenho que saber o que ela está falsificando. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu falar o seguinte, olha, a Polícia Federal acabou de apreender 4 toneladas... 4 toneladas, estou exagerando. A Polícia Federal acabou de apreender 28 caixas de Rolex falsificado. Daqui a 2.000 anos, se o pessoal quiser saber o que é o Rolex falsificado, eles têm que voltar hoje e saber o que é o Rolex. Rolex falsificado não é uísque. Exato. Rolex falsificado não é caneta. Rolex falsificado não é celular. Qual a única coisa que pode ser um Rolex falsificado? Um relógio. Um relógio. Ponto. Quem desconhece o que é o Rolex hoje, vai inventar um monte de coisa. Que o Rolex é um uísque falsificado, que o Rolex é um óculos falsificado, que o Rolex é um... Mas quem conhece a mentalidade fala que o único Rolex falso é relógio. Porque ele está falsificando um Rolex, é um relógio. Concorda comigo? Perfeito. Beleza. Se a marca da besta é a falsificação de algo de Deus, eu tenho que descobrir o que está falsificando. É um uísque? É uma caneta? O que é? Quando você vai ao Antigo Testamento, Deus dá uma ordem aos hebreus lá no livro de Deuteronômio, e essa ordem aqui é precisa porque aqui Deus resume qual é a essência do judaísmo. Aqui, a essência do judaísmo está aqui, olha, que é o Shema. Quando o anticristo começar, ele vai unificar o mundo e ele vai criar dispositivos legais que vão contrariar a lei de Deus. E a grande berlinda é: eu sigo agora o establishment do mundo que vai unificar o mundo ou eu vou ser fiel à minha consciência? Tá certo? É isso que nos aguarda. Mas eu sei que tem gente para falar. Se você quiser puxar alguém, depois eu Só termina jogo. aqui. Ele termina no 18 assim: e o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Aí quem vai surgir do mar? A besta do Apocalipse. Ah, saquei. Vamos lá, Paquito. Mais depoimentos da... Então, gente, olha aí, o vídeo do Rodrigo Silva já desmistifica tudo que o povo explica fala, direito, né? Ele explica direito e é mais uma marca espiritual, não é uma marca mesmo. É um objeto, né? Não é uma código barra, um número, um chip. Não, seria uma marca espiritual, daqueles que começaram a adorar, como a gente leu aqui no texto, né? Começaram a adorar o dragão e começaram a adorar a besta e começaram a negar Jesus, começaram a negar Cristo, né? Agora, a grande dúvida aí desse texto é quando fala, né, que só vai poder comprar e vender quem tiver a marca da besta. Então, esse governo mundial, eu acredito nisso, né, que esse governo mundial do anticristo, ele vai criar uma forma de meio que obrigar as pessoas a adorar a besta e adorar o dragão. Porque senão você não pode comprar. É meio que você ficar excluído da sociedade se você não tiver submetendo aquele sistema, né? Então, assim, o que a gente pode concluir, né, de toda essa explicação aí e essa história? Nós precisamos estar atentos, precisamos ter muita sabedoria. Igual eu quis dar o exemplo aqui do código barras, porque eu lembro, quando surgiu o código barras, eram os cristãos menos entendidos, né, da palavra, vamos dizer assim, radicais, e mais alarmistas, né? Tem gente que gosta de ser, não, isso é a marca da besta, vai ser um código barra, daqui a pouco eles vão pôr um código barra na gente, né? E nunca aconteceu isso, né? A mesma coisa essa questão do chip. Se você for ler aqui o texto bíblico, não tem nada a ver com o que está aqui no texto bíblico, né? Até porque a gente não viu ainda a besta se emergindo, o dragão, o governo do anticristo, essas coisas ainda não estão acontecendo. Mas as pessoas ficam batendo nisso e falando como se fosse esse o sentido, né? É que acaba ficando dois grupos, né? Tem um grupo que é muito radical, muito tradicional, que tudo é demônio, né? Tudo é errado, E tem o grupo que tá tudo bem, não, imagina, isso aí você não tá vendo do jeito certo, tem um lado bom. Acaba enxergando o lado bom até naquilo que é usado
a favor dos valores que não estão na Bíblia, os valores anticristãos mesmo, né? Tá, mas as pessoas, só que elas têm que se preocupar com isso hoje em dia? Tipo assim, eu tenho que preocupar, como o Suchan falou, a marca não é uma coisa que vai ser colocada, mas uma coisa dentro da gente. Então, assim, as pessoas têm que ter esse temor, vamos falar assim, de pensar nisso. Nossa, Muito bem, será muito que... bom você tocar nisso, Camille, porque hoje eu acho que a igreja devia estar mais preocupada com o que vem acontecendo já hoje nas igrejas. Né? A gente vê a teologia da hipergraça, a gente vê muita gente relativizando o pecado, né? Então aquilo que era pecado, não, mas não é bem assim. Glamorizando, né? A coisa, né? Não é glamorizando, é meio que coisas que um tempo atrás eram inadmissíveis. Inegociáveis, vai negociando o pecado, né? Eu estava vendo um pastor pregando, ele falando, né? Muda o nome. Então, por exemplo, a gente nunca tinha ouvido falar em casamento aberto. Agora tem o casamento aberto, né? O que é casamento aberto? É adultério. Deram um outro nome para o adultério, casamento aberto. Parece que aquilo que não tem nome é ilegal, mas o que tem uma etiqueta, então está legalizado. Né? Exatamente. Então, eles vão mudando os nomes, vão mudando, né? Agora não é mais mentira, é narrativa. Então, por que mudou o nome? Parece que não é mais pecado. Parece que não tem mais problema você fazer aquilo, né? Não, continua sendo pecado, continua sendo errado, continua... vamos colocar aqui, sexo antes do casamento, continua sendo pecado. Adultério, continua sendo pecado. Mentir, continua sendo pecado. Fornicação, continua sendo pecado. Tudo que está na Bíblia não mudou. Mas aí as pessoas... E essa igreja que trata o pecado dessa forma, ela acaba sendo uma igreja fria, uma igreja... desconecta, né? Pouco espiritual, assim. Né? E que na hora que vier a tribulação, na hora que vier essas coisas, vai todo mundo ser facilmente enganado, né? Quando que eu não sou enganado pelo inimigo? Quando eu estou firmado na palavra. Quando eu estou... Quando eu não negocio, cheio do Espírito né, Santo. Exatamente, valores. Eu preciso estar dessa forma. Então, essa igreja fraca, vamos chamar assim, essa igreja que não tem santidade, que não tem muito relacionamento com Deus, que é um povo que está ali porque gosta, porque se sente bem, porque gosta do ambiente, mas não é um cristão verdadeiro, né? O que a Bíblia fala? Hebreus, não deixei de congregar, como é costume de alguns, quanto mais se aproxima o tempo da vinda do Senhor. A Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos ia esfriar, mas aquele que busca a Deus ia buscar com mais intensidade. Por quê? Porque a gente precisa ser igreja preparada para os últimos dias, né? A gente já vê isso. O mundo hoje, ele oferece muita coisa. Se você não for um cristão convicto, você acaba caindo nessas ciladas, né? Aninha, você tem um livro aí para apresentar, até dentro do tema, né? O livro está dentro do tema hoje, Bispo Rodovalho, né? O livro Fim dos Tempos. Então, esse livro tira todas as dúvidas, eventuais dúvidas que você tenha, que você está surgindo agora depois dessa explicação, né? Esse livro traz entendimento segundo a palavra de Deus e está lá na SBE, né? Passa lá, adquire no site, vai ser bênção. É isso aí, lá na sbeshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet. 3 sinais de que a marca da besta está mais próxima do que nós imaginamos. Bom, Apocalipse 13 fala sobre a marca da besta e como ela vai controlar a economia do mundo. Então, nós sabemos que o mundo inteiro está avançando para a digitalização das moedas. A do Brasil vai chamar Drex, mas no futuro próximo será uma moeda única no mundo. Segundo sinal, a introdução da marca da besta. Apocalipse 13 também diz que o falso profeta vai obrigar que todos, pequenos e grandes, pobres e ricos, escravos e livres, que tenham uma marca na testa e também na mão direita. O chip já está sendo implantado em muitos países de maneira voluntária, mas no futuro será obrigatório. E o terceiro sinal é o acordo de paz que está avançando a passos largos. Queridos, está chegando. Ele colocou ali, né, essas 3 coisas, né? O acordo de paz lá em Israel, o chip, né, como sendo a marca da besta,
e o primeiro foi a unificação da moeda, né? Então, assim, eu não afirmaria que o chip é a marca da besta. A gente precisa de mais evidências, né? Pode ser que daqui a pouco a figura da besta se aproprie do chip para ser a marca. Aí tudo bem, mas hoje eu acho que não dá para a gente fazer essa afirmação, né? Eu estou mais com a explicação do Rodrigo Silva, né? É muito importante a gente estar muito atento às atualizações, às coisas que vão acontecendo, para poder fazer os nossos julgamentos sempre mediante a palavra, né, Bispo, como o senhor falou. Sempre dentro Então, da hoje, palavra, nesse sem alarmismo, cenário, sem, né, essa coisa aí, não, é isso aí. Não, vamos com calma, né? E Deus vai nos direcionar também, né? Deus vai nos dar sabedoria. Espero poder ter ajudado você a entender mais sobre o tema. Calma, não cai nesses alarmismos aí, nessas, né, falácias. Examina na palavra, esteja conectado com Deus, esteja cada vez mais próximo do Senhor, que é o melhor, tá bom? Chegamos ao final de mais um programa. Deixa aí o seu like, o seu joinha, se inscreve aí no nosso canal. Quer conhecer a gente? Entra lá no site saranoassaterra.com.br, você vai lá na busca e você encontra o endereço, o contato e o horário da igreja mais perto de você. Para conhecer a gente, nós estamos na Rua Augusta, 2027, todos os domingos em São Paulo, às 10 da manhã e às 18 horas. Que Deus te abençoe muito. Fica na paz.